E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo aí ao primeiro podcast oficial de 2018, ao qual eu já queria trazer uma provocação para as empresas de comunicação, as pequenas e médias empresas talvez. As grandes não entram nessa reflexão e nessa provocação porque a gente acaba vendo esse movimento nas grandes e não nas pequenas, eu estava vendo meus e-mails e acabei me deparando com um e-mail de uma pessoa que eu ajudei no trabalho de conclusão de curso. E eram várias perguntas, e uma das perguntas era o que eu achava mais defeituoso dentro desse universo da profissão de planejador, de planejamento de comunicação digital, comunicação, marketing, enfim, da profissão de planejador como um todo, né, no universo da comunicação. E aí, uma das respostas, eu acabei relendo o que eu tinha mandado para ela já faz um tempinho, e uma das respostas me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu vou ter que provocar isso aqui como primeiro vídeo, talvez para inaugurar o canal com o que eu tinha dito para ela. E ela perguntou o que eu achava que era mais defeituoso na profissão, e eu disse que são oportunidades e a valorização do profissional de planejamento. É muito simples eu exemplificar por que as pequenas e médias empresas não valorizam esse profissional e não dão tanta oportunidade para esse profissional. Talvez pela falta de conhecimento da profissão em si, né, do que é o planejamento, ou pelo simples fato de empacotar tudo e chamar de social media. É muito fácil você ver hoje, se você for ver vagas aí em grupos de Facebook, você vai ver lá vagas para social media, não sei o que, vaga para analista de mídias sociais, vaga para gestor de mídias sociais. Então tá tudo empacotado. Nessas vagas, normalmente a pessoa pede lá noção de planejamento, não sei o que. Só que não dá para empacotar uma profissão dentro da outra, sendo que gestão de mídias sociais é uma coisa e planejamento de mídias sociais é outra, né? O gestor de mídias sociais, ele basicamente precisa sim entender muito de planejamento, mas ele não necessariamente precisa ser o cara que planeja, até porque quando eu contrato uma pessoa para trabalhar com planejamento de comunicação, vamos dizer assim, vamos ampliar esse leque, essa pessoa é responsável por planejar ações de comunicação, por planejar ações de marketing. É bom deixar claro que planejamento de marketing e planejamento de comunicação são coisas diferentes e, visto isso, planejamento estratégico digital, existem outras vertentes. Então, o planejamento de mídias sociais é das subcategorias dentro do planejamento estratégico digital, né? Até porque hoje, se a gente fala de digital, a gente está falando de um universo muito vasto. E, então, é por isso que eu quis trazer essa provocação para você, caso você tenha empresa, ou caso você queira procurar vagas e ache difícil encontrar vaga na sua área, se você gosta de planejamento, porque planejamento ele é um pouco, como é que eu vou dizer? É um pouco difícil entender o que o planejador faz, até porque o planejamento, na sua história mesmo, dentro do seu contexto, ele não existia, ele surgiu depois dentro das empresas. Então ele acaba ficando uma profissão meio não obsoleta, mas uma profissão meio que não entendida no meio de tantos setores quadradinhos dentro de agências de comunicação, que é mídia, atendimento. O planejamento estava ali, mas como ele chegou depois, ele acabou não sendo tão compreendido ou não tendo tanta importância hoje em dia por causa disso, porque ele era muito focado nas estratégias de mídia, vamos dizer, offline. E hoje, quando a gente cai para um meio que é um universo mais vasto possível, né, que é trabalhar com marketing digital, a gente não vê tanta importância nesse profissional, que é o profissional de planejamento. Uma mente que saiba planejar ações estratégicas independente do meio. Eu não estou falando de planejamento de mídias sociais, eu não estou falando de planejamento editorial. Eu gostaria que vocês questionassem e que vocês procurassem vagas, e aí vocês vão ver que não existem essas vagas, que raras vezes acontece de uma empresa pequena e média colocar lá, procura-se profissional de planejamento digital, porque, como disse, não é tão compreendido. Resumo dessa história toda que eu contei. Se você quer trabalhar com planejamento digital, comece a questionar essas empresas se existe área, se eles têm um profissional só de planejamento, se eles não têm um profissional só de planejamento. Quando vocês forem trabalhar em uma vaga de mídias sociais, perguntem como é que é o ritmo de trabalho, se existe um trabalho de planejamento ou se é só operação. Comecem a questionar, que vocês vão perceber que de fato
vaga para profissional de planejamento não está sendo valorizada porque está tudo muito focado na operação e menos na estratégia. E quanto mais a internet for evoluindo da forma que está, os meios de comunicação digital, a rede social for evoluindo, mais planejamento a gente vai precisar, porque apertar o play e mexer em ferramenta é muito fácil, qualquer um faz. Agora, planejar ações contextualizadas estrategicamente com um objetivo, independente da mídia que a gente tiver, o bom profissional de planejamento, o cara que não é bitolado em plataforma, ele vai conseguir trazer esse resultado junto, claro, com uma equipe toda aí de performance, de mídias sociais, com uma equipe de atendimento, com uma equipe de mídia, né, de outras mídias, eu estou dizendo aí até mídias offline, tudo precisa conversar hoje. Não existe essa história de que mídia tradicional morreu. Inclusive, o bom planejamento de mídias sociais precisa entender de offline muito bem, porque hoje ainda, né, nós trabalhamos com uma verba mínima no digital, e a mínima que eu digo assim, né, dependendo da empresa até 50-50, mas o cliente ainda não valoriza tanto o investimento no digital, a não ser que você prove isso. E como é que você vai provar isso? Planejando ações condizentes com os resultados que o cliente espera. E se você não planeja, você não tem como direcionar novas ações, você não tem como tomar novas decisões dentro de um escopo operacional, como eu disse, que está muito focado hoje. Só a operação resolve a curto prazo. O planejamento mais a operação resolve a longo prazo e ajuda você a tomar decisões inteligentes dentro de todo o arcabouço comunicacional aí que a sua marca estiver inserida, que a marca do seu cliente estiver inserida. Enfim, se você é gestor de agência, vamos colocar vagas para planejadores, porque eu acho que é um profissional que está sendo muito negligenciado e muito deixado de lado para cumprir vagas operacionais de mídias sociais. Enfim, é só um insight. Eu vou ficando por aqui, deixando essa cutucada aí em você que tem empresa e em você que quer trabalhar com essa área. Procure questionar sobre as áreas que você vai trabalhar, porque só a operação não vai te fazer crescer. E você, claro, também precisa correr atrás e estudar muito, porque, como eu disse, é uma área vasta, e se é uma área vasta, vastos também serão os estudos. Tranquilo? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse Edcast e até amanhã. Valeu!